Meus amigos, o pau quebrou para a Igreja Assembleia de Deus e também para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Fica no vídeo até o final porque eu vou te mostrar esse vídeo aqui, tá bom? Eu não sei se você tem percebido, não sei se você tem notado, mas tem surgido algumas pessoas que se levantam contra a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Por que tanta perseguição? Por que tanta crítica? É sinal de que nós estamos no caminho certo. Mas olha que interessante. O interessante dessas pessoas é que aqueles que se apostataram, se apartaram da fé da Igreja Adventista do Sétimo Dia, agora se levanta contra a Igreja Adventista do Sétimo Dia. O João já dizia assim, ó, se ele saiu porque já não era dos nossos, então deixem eles ir. O apóstolo João. E o interessante, mais ainda, é que muitos dizem ser, vou dizer, meia dúzia de pessoas, né? Se diz ser membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas que fica aí falando mal da liderança da igreja, falando mal dos cantores da igreja, falando mal da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Para que você tenha uma luz maior sobre essas pessoas que se dizem membros da igreja, muitos deles não são mais permitidos pregar no púlpito da igreja por mensagens estranhas, fogos estranhos. Então, você que segue esses caras aí, esses camaradas aí, essas pessoas aí, tenha bastante cuidado, tá bom? A nossa missão é pregar o evangelho, levar as verdades contidas aqui, tá bom? De forma amigável, de forma amorosa, salvando pessoas do pecado, guiando no serviço, não falar mal, não tentar querer, por exemplo, expor a igreja, não é verdade? Agora eu vou te mostrar aqui este vídeo aqui, tá bom? Olha que interessante e eu vou entrar em detalhe nesse vídeo aqui. Vamos acompanhar juntos? Presta bem atenção, vamos lá. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus esteja com todos vós. A Bíblia diz que Deus, ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Aí eu não sei por que é que os irmãos ainda insistem a dizer que aqui é a casa do Pai, ó. Vidro, mármore, porcelanato. Diz que aqui é a casa do Pai. Veja que o pau quebrou para a Igreja Assembleia de Deus e também para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Presta atenção no que ele vai mostrar aqui agora. Olha só. Né? Agora eu não sei que pai é esse, porque a própria Bíblia está dizendo que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Mas ele diz que aí é a casa do Pai, que Deus está aí dentro, né? Aqui, ó, é a Assembleia de Deus e aqui vizinha é a Adventista, é colado uma na outra. É a Assembleia de Deus e a Adventista do Sétimo Dia. Gente, eu nunca vi na minha vida duas igrejas juntas. A Igreja Assembleia de Deus e a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu nunca vi. É a primeira vez. Mas você vai entender quem é essa pessoa que está falando aqui. Vamos lá. Aqui, ó, Adventista do Sétimo Dia. E dizem que é a casa do Pai. Agora, eu quero saber em qual casa que o Pai habita. Se é na Assembleia de Deus ou se é dentro da instituição adventista. Porque isso para mim não é casa de Deus. Isso para mim aqui é a instituição religiosa. Mas ele diz que é a casa do Pai, ó. E a Adventista, Sétimo Dia, diz que é a casa do Pai. E ali a Assembleia, a vizinha colada, irmão, ó. E diz que o Pai mora aí dentro. Agora, um diz que o Pai está aqui e outro diz que o Pai está ali, né? Mas o céu é um só. Que Jesus Cristo disse, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e também em mim, porque o céu que é a casa do meu Pai. Há muitas moradas, se assim não fosse eu vos teria dito. Mas paredes feitas por mão de homens, isso aqui tudo vai ser derribado, irmão. Mas ele insiste a dizer que é a casa do Pai e quem tem que trazer o dinheiro, o tesouro para a casa do Pai. E cada dia as instituições mais ricas e os pobres ficando mais pobres, né? Mas louvado seja Deus que Deus tem libertado os sinceros do sistema religioso, porque isso aqui é sistema, irmão. Ó, Adventista e Assembleia colada. Uma diz que adora a Deus no sábado e a outra adora a Deus no domingo, né? E é a casa do Pai, viu? Mas o meu Pai, ele não habita em templos feitos por mão de homem. O Deus... Meus amigos, olha que interessante. Deixa eu explicar um pouco para vocês o que aconteceu aqui. Este senhor, ele é bem conhecido no Instagram.
É o Ranieri, se eu não me engano o nome dele. É aquele homem, eu acredito que você já deve ter visto um vídeo dele pregando em praça pública, numa feira, todo de terno, microfone na mão, no meio da feira, em meio às pessoas, e ele leva a caixa de som e coloca ali no meio da rua. E o interessante é que eu não sei, eh, se ele é de fato da cidade de Capim Grosso, mas essas 2 igrejas que ele mostrou aí é de Capim Grosso, porque eu já participei de um treinamento muito bom. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, linda por dentro, por fora. A Igreja Assembleia de Deus. Eu até registrei esse momento, só que eu procurei aqui na galeria, eh, eu tirei uma foto das 2 igrejas juntas, 2 enormes igrejas, lindas, 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 lindas mesmo. A Igreja Assembleia e a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Linda, muito linda mesmo. Quando eu disse assim, por exemplo, que o pau quebrou para a Igreja Assembleia de Deus e para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, é isso daí. Veja, o pensamento de uma pessoa que não tem uma liderança, que não aceita ser liderado. Deus sempre conduziu o seu povo por meio de lideranças. E quando uma pessoa se aparta da liderança da igreja, ela acaba falando besteira, pensando besteira. Veja que é muita heresia, na verdade, né? Então, essa é a situação de uma pessoa que não aceita a liderança ou que não aceita ser liderado. Ele já foi membro da igreja adventista do sétimo dia. Então, pelo que eu vejo aqui, ele é um desengrejado, né? Ele não congrega em igreja nenhuma, né? Congregava na igreja adventista, mas a gente vê que ele se considera, por exemplo, acredito eu que ele se considera aí um evangélico, né? Um evangélico cristão, melhor falando, né, que nele ser um cristão, mas o que é interessante aqui da história é que ele prega a Bíblia, né? A pregação dele é desmascarar, né? Chamando o pecado pelo nome. Então, isso, só isso daí não é evangelho. A mensagem que ele prega é semelhante, vou fazer a colocação, é semelhante ao evangelho da prosperidade. Entendeu? É semelhante ao evangelho da prosperidade. Não há diferença nenhuma. Só prega aquilo dali, aquilo, 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 e acabou. E morreu Maria Preá. Agora vamos acompanhar aqui um texto que é bem interessante. Deixa eu mostrar para vocês aqui. E em seguida eu quero mostrar um vídeo com o pastor César Cavalcante. Olha só, amigos, que interessante aqui esse texto. Deixa eu só pegar aqui. Primeiramente, né, ele falou sobre a questão de igrejas, né, sobre templos, aquela coisa que foi feita por mãos humanas. Ele condena a devolução dos dízimos e ofertas. Eu já acompanhei alguns vídeos dele falando sobre isso, né? Eu respeito a opinião dele, né? Porque biblicamente falando, ele está totalmente errado, né? E olha que eu não sou pastor nenhum, viu? Eu não sou pastor, sou apenas um líder da igreja, sou diretor da igreja adventista, sou diretor de mordomia, ministério pessoal, enfim, eu faço isso de amor ao meu Deus. Então nós vamos encontrar aqui, por exemplo, sobre a questão do dízimo, né? Malaquias, né? Trouxe pão e vinho, Abraão lhe deu o dízimo de tudo, né? Está em Gênesis capítulo 14, versículos 18 ao 20. Jacó, de tudo que me concederes, certamente eu te darei o dízimo, né? Gênesis 28, versículo 22. O dízimo, ele pertence ao nosso bom Deus. Levítico capítulo 27, versículo 30 diz: todos os dízimos da terra pertencem ao Senhor, né? Malaquias, Malaquias 3, versículos do 8 ao 10, você conhece o texto, né? Roubará o homem a Deus de forma nenhuma, em que nós te roubamos, né? Nos dízimos e ofertas. Jesus nos confirmou, né? O dízimo. Está em Mateus capítulo 23, versículo 23. Amigos, em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 13 a 14, diz assim, ó: assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho, né? Deixa eu compartilhar aqui alguns que têm aquele pensamento que não precisa ir à igreja, né? Jesus, primeiramente, frequentava a igreja. Lucas 4, versículo 16, né? Entrou no sábado e na sinagoga segundo o seu costume. Os primeiros cristãos também, em Atos capítulo 2, versículo 46, todos os dias perseveravam unânimes no templo,
né? Não deixemos de congregar, como é costume de alguns, né? Está em Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não deixem de congregar, né? A igreja, irmãos, ele é o corpo de Cristo. Ora, vós sois corpo de Cristo, né? Então, quando foi para Moisés estava ali conduzindo o povo em meio ao deserto, Deus disse: olha, construí um santuário, construí uma tenda para que eu possa habitar no meio de vocês, né? Então a igreja, ela é bíblica sim. Agora, vamos lá a um vídeo aqui agora do pastor César Cavalcante, de forma respeitosa. É uma pessoa que eu admiro muito, o pastor César Cavalcante, né? Pela sua bravura, pela sua inteligência, né? Mas tem coisas que a gente também discorda, né? Do seu pensamento, né? Então vamos aqui acompanhar o vídeo com o pastor César Cavalcante neste exato momento. Acompanha comigo aqui, não sai, fica até o final. Vou soltar aqui, abrir aqui, pronto. Agora vamos lá. Adventista é uma seita? É uma seita. Mas lá o pastor não manda e desmanda, não sei o que. Mas não é isso que define se é uma seita ou não. A questão de ser uma seita não é se tem um bom pastor ou não. Se o pastor é piedoso ou não, se o pastor é sincero ou não, não tem a ver com isso, tem a ver com doutrinas. E aí, o que é que você me diz aí? A Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma seita? Sim ou não? Comenta aqui embaixo. Amigos, olha só, mais uma vez, nós sabemos que esse é um disco que está tocando aqui na internet, né? Mas que ninguém mais quer saber disso aqui, né? Essa é a Igreja Adventista, as pessoas condenam muito a Igreja Adventista. É uma seita, é uma seita, é uma seita, é uma seita. E muitos vão semelhante no meio da multidão, sem saber o que está acontecendo, sem saber o que é uma seita, né? Você lembra quando Jesus foi crucificado? Exatamente em uma festa tradicional ali da época. Foi uma data muito especial, porque era um dia de uma tradição, uma cultura que vinha as pessoas de outros lugares para fazer parte daquele movimento ali religioso. E o que é interessante aqui é que muitos que vieram das regiões vizinhas também gritou: crucifica o Jesus, crucifica, porque não sabia o que era que estava acontecendo. Alguns diziam assim, provavelmente, né? Eu não estou aqui pregando uma heresia, mas provavelmente alguns diziam assim, ó, aquele homem ali é um criminoso, aquele homem ali é um herege, aquele homem ali diz fazer milagre, mas ele faz em nome de demônios, né? Ele expulsa demônios das pessoas. Então veja o tanto de nome que Cristo levou, né? E ali aquelas pessoas achou terrível, ficou espantado. Não, esse cara merece morrer, esse homem tem que ser crucificado, tem que ser condenado, tem que ser morto, mas não conheceu profundamente a pessoa de Cristo. É isso que acontece quando alguém conhece profundamente uma religião, principalmente a Igreja Adventista do Sétimo Dia. A pessoa tem uma visão totalmente diferente do que ouve falar aí pela internet. Mas vamos aqui, ó. Olha que vídeo interessante, olha que interessante aqui, ó. Olha só. O que é uma seita, né? Na linguagem popular, seita costuma significar um grupo religioso considerado falso ou perigoso, né? Muitos dizem, inclusive o pastor César Cavalcante, eu já ouvi, né, em algumas mensagens dele em rádio. Ele tem uma rádio, se eu não me engano, esqueci o nome da rádio aqui agora. Entretanto, na Bíblia, né, seita, do grego, Hares, eu acredito que eu acertei aqui, Hares, eu não sei falar nem o português direito, veja lá o grego. Mas era usado, vou colocar aqui na tela para que você possa pronunciar aí. Era usada para designar um partido ou grupo religioso, né? Os fariseus eram chamados de uma seita, né? Segundo os mais severa seita da nossa religião viva, fariseu. Os primeiros cristãos também foram chamados de seitas, né? Atos capítulo 24, versículo 5. Porque temos achado que este homem é uma peste e principal defensor da seita dos nazarenos. Aqui nós temos, por exemplo, em Atos capítulo 24, versículo 14, que diz assim, ó, segundo o caminho que chama a seita, assim sirva ao Deus dos nossos pais, crendo todas as coisas que estejam de acordo com a lei e os profetas, né? Então, o próprio Jesus foi visto como alguém que fazia parte de uma seita, os primeiros cristãos, né? Paulo disse assim, eu prefiro, né,
Se me chamam de seita, eu sirvo ao Deus dos nossos pais, né? Se é para aceitar, pronto, eu vou aceitar o que os meus pais me ensinaram, os meus pais na fé, né? Então eu vou continuar aceitando. Deixa eu ler esse textozinho para vocês aqui e a gente vai finalizar, tá bom? Então veja, se alguém afirma que a Igreja Adventista é uma seita, peço que examine aquilo que a Igreja realmente ensina à luz da Bíblia. Jesus disse, Jesus disse que conheceríamos seus discípulos pelos frutos. Mateus 7, versículos 16 a 20. Isaías afirmou que toda doutrina deve ser examinada pela palavra de Deus. Isaías 8, 20. A Igreja Adventista aceita a Bíblia como única regra de fé e prática. Crê na divindade de Cristo, na Trindade, na salvação, exclusivamente pela graça mediante a fé na morte e ressurreição de Cristo e na segunda vinda literal. Esses são ensinos centrais do cristianismo. Então, a Igreja Adventista crê nas doutrinas fundamentais do cristianismo. Quais são? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, divindade de Cristo, nascimento virginal, morte substitutiva de Cristo, ressurreição corporal, salvação pela graça mediante a fé, autoridade absoluta da Bíblia, segunda vinda de Cristo, né? Segunda vinda literal de Cristo. Porque em Efésios capítulo 2, versículos 8 a 9, diz assim, ó: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, e não de obras, para que ninguém se glorie, né? Então que Deus ele te abençoe de forma especial a sua vida. O que você achou do primeiro vídeo? Você apoia, você discorda? Eu particularmente achei assim uma falta de respeito para com os nossos irmãos assembleianos, né? E o interessante é que a Igreja Adventista e a Igreja Assembleia, eles se respeitam, né, em Capim Grosso. As duas igrejas são unidas ali, coladas uma na outra, como você viu aqui no vídeo. Eu pude ver esta imagem, esta cena, é incrível, é maravilhoso. E às vezes eu fiquei assim perguntando, meu Deus, será que não incomoda uma a outra? Mas eu percebi que não. Eles se respeitam entre si, cada um vai para a sua igreja, provavelmente no final do culto se cumprimentam, alguns bate-papo ali depois que finaliza o culto, e é isso daí. Então que Deus abençoe aos nossos irmãos assembleianos, aos meus irmãos adventistas, e que Deus abençoe você grandemente. E avancemos na pregação do Evangelho. Maranata. Opa, não esquece de se inscrever aqui no canal, curtir o vídeo, comentar e também compartilhar.